Liberdade de expressão. Essas duas palavras e meia são muito utilizadas hoje, tanto para atacar quanto para defender alguém. Mas o que é liberdade de expressão? Qual que é a diferença entre ela e o discurso de ódio? Ela assegura que eu possa falar tudo o que eu quiser? Liberdade de expressão é o direito de qualquer um manifestar livremente as suas opiniões ou pensamentos pessoais por meio das linguagens oral, escrita, artística ou qualquer outro meio de comunicação. E ela é fundamental na existência da democracia e da sociedade, tá? Porque as pessoas precisam ter acesso à informação que as permita participar da vida pública. E também precisam ter o seu direito de opinar, já que a democracia é feita com a participação de todos. É um direito protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e também pela Constituição Brasileira de 1988. E é por meio dela que criamos novas formas de dizer e de pensar que ampliam o que entendemos e praticamos como liberdade. O conceito de liberdade de expressão surgiu na Grécia Antiga, quando o povo finalmente pôde dar suas opiniões. Quer dizer, isso se você fosse homem e não fosse escravo. No Brasil, desde a Constituição do Império, já havia a garantia da liberdade de expressão, também voltada para um grupo seleto da população, a burguesia. Só que durante o governo do presidente Vargas, a liberdade de expressão como algo constitucional desapareceu. Foi adotada a censura como maneira de impedir a reprodução e a publicação de determinadas informações. A censura nasceu reprimindo a liberdade de expressão. Em 1967, no meio da ditadura militar, a nova Constituição não aboliu o princípio da liberdade de expressão, mas impôs limites. Só poderia se expressar livremente quem seguisse a ordem pública e bons costumes. Depois disso é que chegamos na Constituição de 1988, a nossa atual, que veio para garantir ainda mais a liberdade de expressão e abolir a censura. O artigo 5º diz coisas do tipo: é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Se a gente se basear apenas na Constituição, não há limites para a liberdade de expressão. Mas, na prática, as coisas são bem diferentes. A maneira como alguns governos recebem os seus manifestantes mostra que ainda há quem tente calar o povo. Além disso, um fator polêmico envolvendo esse tema é até que ponto você pode ir com a sua liberdade de expressão sem cometer um crime, sem esbarrar em conceitos como calúnia, injúria ou difamação. Essa questão de eu sou livre para falar o que eu quiser é bem complicada. Porque assim como você é livre para falar, o alvo da sua fala também é livre para responder a isso, inclusive judicialmente. O humor, por exemplo, é um risco, porque o comediante estando livre para se expressar pode tanto tecer críticas quanto reforçar a opressão. E para que a liberdade de expressão aconteça, a opressão não pode existir. Não pode infringir leis. Não pode ir contra direitos fundamentais de um indivíduo. Portanto, racismo, machismo, homofobia e qualquer tipo de preconceito ou assédio moral não são liberdade de expressão. Recentemente, o humorista Danilo Gentili foi condenado a 4 anos de prisão por ter chamado a deputada Maria do Rosário de falsa, cínica e nojenta. Ele estava exercendo seu direito de liberdade de expressão, mas acabou cometendo um crime de injúria. Também, recentemente, o site O Antagonista e o site da revista Cruzoé tiveram matérias retiradas do ar pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por terem supostamente postado fake news sobre Toffoli, presidente da corte. Crime ou censura? A história está aí para nos mostrar o valor de uma imprensa livre e a importância da liberdade para a construção do pensamento humano. Mas vale ressaltar que a liberdade de expressão esbarra no respeito à opinião do outro e o respeito à sua integridade moral. Quando a democracia se expande, se tornando mais inclusiva, a liberdade de expressão é positiva. Quando a democracia é restritiva, alcançando menos pessoas, a liberdade de expressão se torna um pretexto para difamar, ofender e legitimar a violência. Por isso, uma dica boa para você que quer se expressar e exercer esse direito sem ofender ninguém é se perguntar: isso que eu vou falar, inclui as pessoas na conversa e propõe um diálogo ou exclui as pessoas e ainda as diminui? Dependendo da resposta, a gente aprende que se calar e ouvir muitas vezes é a melhor maneira de nos expressarmos livremente.